Eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. E aí, você está gostando da temporada Personagens Bíblicos? Eu tô amando. Meu coração tem se comovido com algumas histórias. Eu tenho sentido empatia por alguns personagens. Me deu vontade de, quando eu estiver no céu, conversar com eles, sentar longo tempo com eles e perguntar algumas coisas. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é fácil a vida desses homens. Não é fácil. E para vocês? Como está sendo essa descoberta? Esse ensinamento, essas reflexões? Me conta, fala comigo. Se você desejar, vai lá no meu Instagram. Ele é @patriciar de rato, M de Maria, D de dado, S de sapo. Patrícia RMDS, tá bom? Fala comigo no meu Instagram, me visita no Instagram. Todos os dias no Instagram tem uma mensagem para que você se sinta mais forte, mais fortalecido para o seu dia. Deixa recado aqui nos comentários do YouTube. Você pode acionar o sininho para receber essas mensagens. Você pode curtir, você pode comentar. Vai ajudar muito a estes podcasts estarem ali, alavancados nas plataformas como o Spotify, o YouTube, o Anchor, todos eles, para que as pessoas possam ouvir do amor desse Deus e o quanto ele é especial para nós e cuida da gente. O personagem que eu vou contar hoje, que eu vou mencionar aqui, é um personagem que viveu umas historinhas incríveis. Fala pouco desse personagem, mas nossa, a história dele conta pra gente que ele viveu o sobrenatural de Deus para falar do amor de Deus. Eu não sei se você gosta de falar de Jesus para as pessoas. E eu não sei se você também já encontrou esse caminho, como, de que maneira, de que forma falar de Jesus para as pessoas. Se você não encontrou, não tem problema. Você precisa só orar a Deus e falar para Deus qual é o dom que o Senhor gostaria que eu usasse para poder atrair as pessoas ao Senhor. Tem vários tipos de dons que podem acontecer na nossa trajetória. A gente pode ser um motoqueiro e conhecer outros motoqueiros. A gente pode ser um cabeleireiro, a gente pode fazer pão, a gente pode ser uma pessoa que sorri, que abraça. Tem tantos dons que Deus pode usar. E tem dons de pessoas que podem falar do amor de Deus. Tem dons de pessoas que podem cantar, que podem distribuir um livro, que podem distribuir uma comida para pessoas carentes, que pode distribuir um ensinamento, um estudo, estar junto, ouvir. Nossa, tem tantos dons. Não tente parecer com ninguém. Você é único, Deus te fez com o seu próprio dom e Ele tem como te mostrar qual é o seu. Então busque esse conhecimento para que você possa ser usado por Deus. O personagem de hoje se chama Filipe. Você já ouviu falar de Filipe? Então eu queria te convidar para que você abra Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, e você vai conhecer essa história incrível que nos mostra que quando estamos à disposição de Jesus, Ele pode nos usar como Ele desejar. Atos capítulo 8, verso 29 e 30 diz o seguinte: Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Você conhece essa história? Pois bem,
Filipe é um homem especial. Deus sempre está olhando do seu trono e Deus sempre envia anjos à terra para cooperarem com os que estão ensinando a verdade. Sabia disso? É muito especial ouvir isso. Quando a gente vê a experiência de Filipe e o eunuco, a gente percebe lá em Atos 8, que eu vou ler aqui para vocês, como é que foi a ação do anjo do Senhor na vida deste homem. Atos 8, 26 a 28 diz o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha no deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Esta história nos revela o cuidado de Deus, que este cuidado ele exerce sobre quem tem o dom e ele exerce sobre a pessoa que está suscetível à sua verdade. A gente vê de perto o ministério dos anjos de Deus trabalhando em favor dos servos de Deus aqui na terra. Quando Filipe ouviu aquele homem lendo o livro de Isaías, imediatamente o Espírito Santo falou ao seu ouvido. E a Filipe, Deus confiou entrar em outros lugares, em novos lugares e abrir novos territórios de pregação para falar do amor de Jesus. E aí o anjo instruiu por observação a Filipe. E Filipe, ele foi enviado. A Bíblia fala, enviado ele foi. Ele foi levado, diz lá em Atos 8, 26, como eu li, para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Porque aquele homem, ele se achava no deserto, aquele homem tão importante, aquele etíope. E aí, o que aconteceu com Filipe? Ele foi levado àquele lugar e isso pôs ele em contato com aquele homem de grande influência. E quando aquele homem entendesse o que ele estava lendo, se convertesse, aquele homem comunicaria a luz da verdade a outras pessoas que estivessem ao seu redor. Olha como Deus trabalha. É uma grande corrente do bem, né? Ele mandou Filipe para aquele deserto. Filipe se colocou ao lado ali da carruagem do homem. O homem estava tentando entender algo. Filipe se colocou à disposição porque o Espírito Santo o permitiu, né, entender qual era o propósito daquele homem, mas tinha um propósito maior por Deus. Era que aquele homem aprendesse, se convertesse e falasse a outros. Ou seja, é uma corrente que não fecha nunca. Ela nunca se acaba. Com o auxílio de Filipe, Deus agindo ali dentro do coração de Filipe, falando ao seu coração, aquele homem, ele se convenceu da verdade, ele se converteu e ali mesmo ele foi batizado. Ele era um ouvinte de estrada, alguém que estava no caminho, um homem de boa posição. E este homem convertido, ele iria exercer sobre as pessoas uma influência muito grande em favor da verdade. Ellen White diz: hoje, como naquele tempo, anjos do céu estão esperando para guiar homens a seus semelhantes. Um anjo mostrou a Filipe onde poderia encontrar este homem, que se achava tão disposto a receber a verdade. E hoje em dia, anjos de Deus
guiarão os passos daqueles que permitam ao Espírito Santo santificar-lhes a língua, educar e enobrecer-lhes o coração. Deus tem todo o interesse que você fale do amor de Jesus para as pessoas. Pode ser através da Bíblia, pode ser através do seu próprio testemunho, pode ser através dos atos que Deus e o Espírito Santo têm te ensinado a realizar. Deus vai colocar anjos ao seu redor para te ajudar a falar do seu amor. A história de Filipe é linda. O anjo leva Filipe ali, especificamente por um propósito. Que fique a lição para você. Por vezes, você não está em determinados lugares por acaso. Você está ali porque Deus tem um propósito para você e para quem você está tendo contato naquele momento. Deus tem o propósito de que esta corrente de amor que se chama Jesus nunca feche, que ela vá crescendo, porque o seu dom sendo usado em favor de outro irá influenciar essa vida de tal forma que ela vai passar isso a outras pessoas e essas outras pessoas ensinarão a outras pessoas e todos estarão cheios do Espírito Santo de Deus falando deste amor, porque você um dia se dispôs a se colocar diante de Deus e fazer a sua vontade, falar do amor de Jesus para as pessoas. Pense nisso. Ore a Deus, fale para Deus, usa-me, Senhor. Eu estou aqui. Como que o Senhor pode fazer que eu seja uma influência na vida dessas pessoas? E Deus vai te mostrar esse caminho. Que Deus te abençoe.